Falando em planta, vamos falar de planta. A planta também tem algumas cartas que eu gosto bastante de conversar, mas tem duas principais, que são as que sinergizam mais e tem mais interações. A boquinha que rouba energia, a famosa Cereals, e a Pumpkin, que é a carta que dá escudo, né? O maior escudão. Já que ele tem as duas, vamos utilizar essas duas aí como exemplo. Começando pela Cereals, que é a boquinha que rouba energia. Não se confundam, tá escrito na carta. Ela só rouba energia se você usar ela combada com outra carta. É a mesma ideia da Animo. A Animo só gera energia combada. A Cereals só rouba energia combada também. Mas para roubar energia, tem que ter energia. Você pode usar ela, mas se o oponente não tiver energia no final daquele turno, não tem energia para roubar. Ah, não roubei energia, não sei o que, não sei o que lá. É porque o oponente também não tem. Mas isso é uma informação valiosa. Às vezes você tenta roubar energia, vê que ele tá com 0, você fala, opa, sei que na turno que vem ele vai ter só 2. Dependendo da situação, claro, ele pode gerar mais. Ela tem algumas sinergias muito boas, a Vegetal Bite, né, a Cereals. Algumas sinergias são muito, muito fortes, principalmente no início do jogo. No início do jogo, a Cereals comba muito bem com Disguise, que é aquela cabecinha de bug de custo 0. Aquela cabecinha de bug de custo 0 que quando você comba ela com uma carta de planta, você gera uma energia. Então essas duas cartas no início do jogo, você rouba energia e gera energia custando apenas uma. Então é um início de jogo muito forte. Você deixar o oponente com 2 energias e você ir pra 4, né? Sem fazer nada direito, né? Sem gastar muita coisa com isso. Um outro combo muito forte é da Cereals com Cactus ou com o chifrinho de dano. No caso do nosso amigo aí, ele tem o Bamboo Shot, mas podia ser o Cactus também. É uma carta que bate muito no início. O Cactus bate mais ainda, porque geralmente você vai bater por último, né? Então ele tem aquele buff dentro dele. Cereals e Cactus também é um início muito forte. Várias vezes, eu já comecei jogo, Cereals e Cactus, né, na minha planta, Nimo e alguma outra carta de dano num outro peixe meu. Eu roubo energia, bato pra caramba, gero energia e a gente fica numa situação bem forte ali no início. 2 Cereals. Se você começa o jogo com 2 Cereals na mão, 2 Vegetal Bite, pode jogar e deixa o cara só com uma, né? No próximo round você tem 5 e ele tem 3 forte. 2 Cereals é um dos começos mais fortes do jogo, hein? Não se esqueçam disso. Dependendo da mão que você sair na planta, você pode combar 2 Cereals com Cactus, 2 Cactus com uma Cereals. A próxima carta que a gente vai falar aqui, a Carrot Hammer. Você pode combar uma Cereals com uma Carrot, é muito bom também, porque se o seu adversário passa o primeiro turno, você rouba 1 de energia dele e dá um dano que é relativamente pequeno, mas ainda assim é útil, que é o dano da Carrot. Se ele não passa e te bate, você recupera a energia que você gastou com a Carrot, porque esse é o efeito dela. Sempre que o adversário quebra o seu shield, o shield da sua planta, você recupera a energia que você gastou usando a Carrot Hammer. Então é um começo bem interessante também. A única coisa que eu não indico a vocês é começar o jogo com Pumpkin e Cereals. Esse é um começo muito específico, muito específico. Você só faz isso se você startar o jogo com uma mão bem ruim, que aí você vai usar a Pumpkin para comprar uma carta. Do contrário, não se paga. Você roubar 1 de energia e gastar o seu maior shield ali, que poderia ter uma melhor utilização depois. Agora a gente vai falar da Pumpkin, que é uma carta muito forte, né? Que é essa que dá 110 de shield. É o seu maior shield. Ele tem que ser muito bem utilizado. Além de ser o seu maior shield, é uma carta que compra outra carta. Então ela tem essas duas utilizações. A gente esquece da utilização de comprar carta, que é muito forte. A gente só fica pensando, 110 shield, eu não tenho Pumpkin nas minhas costas, blá blá. Ela faz muitas coisas além de só dar shield, tá? Ela tem um ótimo shield. Eu acho que é a segunda carta que mais dá shield no jogo.
Eu acho que só perde por uma de peixe, que dá 125, se eu não me engano. Ah, não, tem a de réptil agora, que dá 135 também. Quando você usa uma dela, você geralmente faz com que os outros peixes tenham que te matar com 2 cartas. Você tá lá com um pouquinho de vida, pouca coisa de vida, tipo 20. E você usa ela, o cara já não te mata com uma carta. Então, você ganha uma vantagenzinha de carta aí nessa batalha de cartas contra o oponente, sabe? Ele teve que gastar uma, eu gastei uma só. Geralmente, claro, né? Depende da situação, mas isso acontece geralmente. E ela compra carta. Muitas vezes a gente quer comprar carta com ela. Quando a planta tá sendo jogada na frente, isso acontece menos vezes. Porque o oponente pode atacar, pode não dar certo, né? Lembrando que você só compra carta se o seu shield não for quebrado. Se o shield for quebrado, você não compra a carta. Isso é mais utilizado quando a pessoa joga a planta no meio ou atrás. Às vezes você tá num começo de jogo muito ruim, você precisa comprar carta. Às vezes você tá vendo que o seu gás tá acabando, você só tá com um monte de carta na sua planta, quer comprar carta. Ela pode ser bem utilizada aí quando a planta tá em outros lugares que não na frente. Aí, então a gente tem aí uma passagem geral por essas sinergias importantes. Lembrando aqui, Nemo gera energia e faz muito mais do que só gerar energia. É uma carta de custo 0 muito potente. Skifish, quando bate nos tanques, dá mais dano. Swift Escape e Koi, as cartas que geram velocidade, batendo ou apanhando. Nos plantas, a Cereals rouba energia. Ela tem sinergias boas ali com Carrot, com Cactus, com Pumpkin bem menos. E se você sair na primeira mão com 2 Vegetal Bite, pode usar sem medo. Vamos dar uma passadinha agora nos bônus de classe, vantagens e desvantagens de cada classe. Eu vou abrir aqui a minha tela para vocês, para mostrar uma imagem que exemplifica bastante isso que a gente vai falar agora. E aí a gente conversa um pouquinho em cima dessa imagem aqui que eu vou mostrar. Aqui, galera, a gente consegue ver quais vantagens e desvantagens cada classe possui. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre cada símbolo, talvez algumas pessoas não saibam. Aqui na parte de cima, a gente tem esse meio roxinho, é o réptil, o coraçãozinho aqui verde é a planta, a lua é o dusk. Aí a gente desce aqui para a pena, que é o passarinho. O peixinho é o aqua. Esse outro símbolo aqui é bem difícil da gente encontrar, é bastante raro. É o down. E aqui do lado esquerdo a gente tem o cinza é o mac, em cima a besta. E o vermelhinho aqui é o bug. Essas são as raças que a gente tem no jogo. Falando um pouquinho aqui da planta, que a gente usa na nossa composição. A planta, quando ela bate em algum outro axe, ela tem 15% a mais de dano contra pássaro, peixe e down, porém ela sofre 15% a mais de dano de bug, besta e mech. Da mesma forma que o peixe, ele dá mais dano na besta, no mech e no bug, porém ele sofre mais dano das plantas. Então sempre vai ser assim. Nosso axe ele vai ter vantagem contra determinada classe e desvantagem contra outra. E é sempre de 15%. Ou 15% a mais de dano, 15% a menos de dano. Além de dar mais dano, né? Na classe que a gente tem desvantagem, a gente bate menos. Por isso que é tão difícil, tão demorado matar alguns plantas por aí. E tão rapidinho matar os besta. Dá mais dano, dá menos dano. Exatamente. Vocês vão reparar que quando o nosso peixe ele bate numa planta, ele vai bater mais ou menos o valor que está descrito na carta. Por exemplo, se ele bater com uma Star Shuriken lá, combada com outra carta, claro, né? Não ela sozinha, vocês vão ver que ele vai bater perto de 110 ali. Aí fica meio confuso porque vocês perguntam, mas ele não dá 15% a menos de dano? Sim, ele dá 15% a menos de dano. Porém, ele ganha um bônus de ser um peixe que tá batendo com carta de peixe. Então isso vai meio que se anular. Por isso que ele bate o valor que está descrito lá na carta. Se for um peixe batendo, usando uma carta de pássaro para bater na planta, aí ele vai dar esses 15% a menos. Aí, com relação a essa informação, a gente quer trazer alguns números para vocês que são bons que vocês decorem. Uma coisa que eu escrevi aqui para que vocês não se esqueçam. Vocês estão jogando com a comp de vocês todos os dias. Para ajudar muito vocês a subir, vocês têm que decorar mesmo a nota no papel. Quanto que você bate com cada carta contra cada axe. Anota, decora,
Porque você que tá usando sempre a sua Star Shuriken, você que tá usando sempre a sua Swift Escape, pra você saber, putz, eu sempre bato em peixe X, eu sempre bato em besta Y. Existem números que a gente pode ajudar, claro, que são mais padrões, mas às vezes tem uma carta muito específica aí, que dá sempre 5 de dano, na verdade que dá 100 de dano, e eu não sei de cabeça, né? Às vezes você tem uma carta que é de pássaro, também não vou saber de cabeça, é você que vai ter que se acostumar com esses danos todos aí, do seu time especificamente. Mas a gente consegue ter uma visão geral. Geralmente as cartas batem mais ou menos 100 de dano, um pouquinho mais do que 100 de dano. E aí a gente sabe mais ou menos a quantidade de cartas que a gente precisa para matar cada Axe. Então, com os peixes, quando a gente tá lutando contra um outro peixe, a gente precisa de geralmente 4 cartas para matar ele, 4 cartas. Hoje em dia, de 4 a 5 cartas, dependendo do shield do oponente. Se ele colocar mais de 110 de shield, a gente vai precisar de 5 cartas quase que com toda certeza. A mesma coisa contra os pássaros. A gente precisa de 3 ou 4 cartas pra matar ele. Ele tem menos vida, mesmo ele não recebendo mais dano nem nada, ele tem menos vida. Então 3 cartas pode ser suficiente, 4 se ele usar aí mais de 100 de shield. Então é interessante vocês pensarem quanto que ele pode pôr de shield pra ver quantas cartas você vai colocar. Contra a Bestimec, de 3 a 4 cartas também. Então, assim como o pássaro, Bestimec de 3 a 4 cartas. Depende muito do shield dele, mas ele precisa colocar mais shield, mais de 120 de shield. Geralmente com 3 a gente mata uma besta. O Mac também. O bug é importante, porque o bug, mesmo a gente batendo muito nele, assim, se fosse na vida direto, a gente precisaria só de 3. Mas o bug é uma raça muito, muito, muito chata. Ele sempre vai ter carta de dar stun, sempre vai ter carta de te irritar, de fazer você dar menos dano, blá blá blá. Então eu calculo sempre 4. Claro que cada situação é uma situação, mas eu calculo de 4 a 5 cartas, tá? Ele tem muita carta de stun pra peixe, carta de stun pra pássaro, tem o stick go, bug assim, na vida seria 3, mas ele sempre complica um pouco a nossa vida ali. Agora, contra os tanques, que isso é a galera que a gente bate menos. Contra Dusk e Reptil, se fosse só na vida, a gente precisaria de pelo menos 5 cartas. Se ele já usa uma cartinha ali pra defender 6, então já pensa que é 5 ou 6 cartas. Isso se ele não defender de verdade. Porque se ele defender de verdade, se for um Reptil ou um Dusk que tem cartas ali de defender, que diminui seu dano, cartas que devolvem dano e tudo mais, você vai precisar de 8 cartas, dependendo da situação, 9 cartas. Claro que você não vai usar isso numa rodada só, isso é a junção de tudo que você precisa pra matar ele. Isso. Geralmente contra ataques a gente vai levar um ou 2 turnos aí, geralmente. Planta, às vezes a gente consegue matar ela com 5 cartas ou 6 em um turno só, mas réptil, matar um réptil num turno já é mais complicado. Geralmente E aí vocês vão ter que ficar bem atentos às cartas deles, né? As plantas, elas só shieldam mesmo, elas têm vida e shieldam. Mas os répteis, ele tem cartas que fazem efeitos específicos. Tipo, tem carta que faz você dar menos dano. Tem carta que faz você, quando quebrar o shield dele, você não dá mais dano naquele ataque. Tem carta que bota 1 milhão de shield lá. O cara bota uma carta, coloca 145 de shield. Uma carta. É que eu preciso expressar minha revolta. Uma carta, 145 de shield. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Eu respeito essa raça filha da puta. Vou mostrar pra vocês, deixa eu streamar aqui, ó. Sinto sua dor. Sente minha dor, né? O filho da puta coloca. O editor vai precisar por um pi aí. Aham. É family friend. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Uma carta, aqui, ó, que bonitinha, ó. 135 mais buff de 10%, balanceado. Uma carta balanceada. Ai. Então, o Reptil, ele tem muita carta forte. Por exemplo, aqui que dá o dobro de shield, aqui que shield é infinito, aqui que fica recuperando o shield de todo ataque. Tem a Jabba Rage, Monster Jabba Rage também, que é muito chato essa carta também. Qual? A Jabba Rage ali, a Jabba Rage. Jabba Rage. E quando ela dá pouco shield, agora ela dá um pouquinho mais, esse aqui tá um pouco desatualizado. Quando você quebra o shield dele, então, por exemplo, ele foi lá e colocou 110 de shield. Você foi pimpão, ele tinha lá... É isso, nossa, já aconteceu comigo a situação muito triste. O cara tinha 50 de vida e eu tinha 2 cartas. Eu fui pimpão, eu falei... Nossa, é agora que eu estouro, moleque. Não, eu tinha 3 cartas, tinha 3 energias. Eu falei... Agora que eu estouro, eu vou matar esse cara, ele tem 50 de vida, eu vou ganhar desse réptil. Ele me colocou 2 cartas e 120 de shield. Eu fui lá na minha primeira carta, não quebrei o shield. Na segunda, eu ia quebrar e ia passar a vida dele, né? Não passei. Porque esta carta bem dita aqui, fala assim, você não passa
passa o dano se você quebrar o shield. Só no próximo ataque. Acabou que eu não matei o cara, mas acontece. Galera, uma dica, o Axie é um jogo que a gente consegue aumentar o nosso win rate com algumas coisas. Primeiro, a gente precisa conhecer muito bem os nossos Axies, as cartas que a gente tem. Segundo, a gente precisa conhecer muito bem os Axies do nosso adversário e as cartas que eles têm. Isso, com o tempo, a gente consegue fazer só de olhar para o Axie, a gente nem vai precisar abrir ele para ver as cartas, a gente já vai saber tudo que ele tem e o que ele pode fazer. No começo, é muito interessante que todo jogo a gente clique em Axie por Axie do nosso adversário, olhe as cartas dele e vê o que cada carta faz. Se você não conseguir traduzir por conta própria no jogo, depois do jogo, ou se puder durante o jogo, melhor ainda, abre esse material de apoio da COI, esse PDF, todas as cartas lá estão traduzidas. Olha as cartas que ele tem, lê e vê o que ele pode fazer até que você consiga decorar. Isso é extremamente importante. Se a gente conhecer o Axie do adversário, a gente consegue prever melhor o que ele vai fazer e não comete alguns erros que são meio bobos, assim, de acabar tomando um backdoor, que o backdoor é quando o seu adversário, ele pula o seu Axie da frente ali e consegue bater na sua backline direto, ou a gente evita de tomar uma double talk, que é uma carta que ignora o escudo e bate direto na vida. Isso só de saber o que cada carta faz. Já diminui bastante os erros que a gente comete. Então sempre abre o Axie do adversário, olha o que ele faz, abre o PDF se não conseguir ler em inglês lá na hora, que isso vai ajudar vocês bastante mesmo.